considerado um modo de produção, ou seja, a maneira como a sociedade vai fazer para produzir, se manter e prestar serviço, onde o capitalismo é baseado em dois princípios: a propriedade privada e a acumulação de capital, o lucro, acumulação de riqueza, onde essa propriedade privada você vai poder vender e fazer. Está incluso também os meios de produções, onde as pessoas irão vender a sua força de trabalho para ter em troca capital, dinheiro para poder comprar bens ou serviços. Que, né, quando você está comprando bem e serviço, você está gerando lucro para essas empresas privadas, onde essas pessoas que detêm esse meio de produção irá acumular riqueza. Mas onde surgiu o capitalismo? O capitalismo veio surgir entre o século XII e XIII, lá na Europa, na parte ocidental da Europa, nas pequenas cidades chamadas de burgos, onde se organizavam os burgueses. Esses burgueses se organizavam em associações onde eles determinavam como seria feito os produtos artesanais. Que daí que se surgiu o capitalismo. O surgimento da moeda foi acabando a questão da troca, chamada de escampo por outro. A moeda começou a valer. Então, a partir daí, foi se crescendo os burgueses. Os burgueses foram acumulando riqueza. Que, vamos dizer assim, predominantemente o capitalismo tem 500 anos. E nesses 500 anos, o capitalismo se mostrou como um modo de produção muito flexível, onde a primeira fase dele foi na questão mercantil, onde a terra passou parar de ser subsistência para ser onde você poderia vender e com esse mercantilismo os burgueses começaram a financiar as capitanias que foram atrás de lucros, de riqueza em outros países, enriquecendo. Já a segunda fase é considerada a industrial, com o surgimento das máquinas, já começando a parar de ser produzida manualmente, para ser mais algo automatizado, algo mais rápido, produzir mais em grande escala e fazendo que o preço das coisas, dos bens, diminuíssem. Onde surgiu vários críticos ao capitalismo, como Marx, e vários adeptos, como Adam Smith e John Locke, falando sobre a liberdade e como o governo não deveria intervir na questão econômica nessa época, que deveria deixar livre. E a terceira fase é considerada a financeira, que surgiu na Primeira Guerra Mundial, com o surgimento de grandes bancos, de grandes corporações, é chamada também monopolista, por causa do que elas vão deter grandes partes de várias empresas e o capital financeiro vai existir um grande poder, grande influência sobre o mundo, sobre as empresas, sobre a política, a vida econômica, a vida pública, a vida privada das pessoas. O capitalismo basicamente é isso, de uma maneira rápida falando. Exatamente das variações do socialismo marxista. Ela se distingue exatamente de outros sistemas econômicos e políticos, principalmente por duas características. A primeira é a estatização de serviços e bens, onde serviços como telecomunicações, saneamento básico ou até mesmo produção de aço, são feitos por estatais, que têm o intuito exatamente de democratizar o acesso a bens e serviços básicos aos cidadãos. A segunda característica é exatamente a intervenção do Estado no mercado, onde as relações entre o trabalhador e o empregado são extremamente interferidas pelo Estado a fim de manter o bem-estar social. Isso porque os partidos políticos de países como Suécia, Finlândia, são países que têm a social-democracia como seu sistema econômico e político, são extremamente influenciados por sindicatos. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica com origem ainda incerta. Porém, podemos afirmar que o comunismo moderno ele surge das ideias e dos estudos de Karl Marx e Friedrich Engels. Suas ideias e seus trabalhos foram desenvolvidos em uma Europa que passava por muitas transformações no século XVIII, e isso devido a dois grandes eventos. O primeiro foi a Revolução Industrial na Inglaterra e o segundo na França, que foi a Revolução Francesa. Essas revoluções causaram transformações que iam
desde os modos de produção até mesmo a maneira de pensar das pessoas. E aí, baseados em seus estudos, surge o conceito de comunismo, que inicialmente tem duas características principais. O primeiro é a propriedade pública dos meios de produção, onde o Estado detém praticamente todo o modo de produção. Sendo assim, quase não existem corporações privadas. Além disso, os indivíduos não são livres para comprar ou vender os bens e serviços que querem. A segunda característica principal é o planejamento estatal, onde o governo ele faz um planejamento para os próximos 5 anos daquele país, onde tem uma relação intrinsecamente ligada com a economia, pois é nesse plano que é definido quem vai produzir, o que vai produzir e a quantidade que vai produzir. Não são as forças de oferta e demanda que conduzem os mercados, mas sim reguladores escolhidos pelos governos que fazem esse papel por meio do plano estatal. Foi apenas em 1917 que o primeiro partido declaradamente comunista tomou o poder de um país. Isso ocorreu na Rússia, quando o Partido Comunista, por meio da Revolução de Outubro de 1917, tomou o poder do país. Em 1922, 5 anos depois, é que foi criada a União Soviética, a Rússia, como as outras 14 repúblicas. Na União Soviética, como a Rússia tinha não só a maior área, como também a maior população, o comunismo, que era o sistema da Rússia, acabou predominando na União Soviética também. Isso durou até 69 anos à frente, que foi quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, bem como o fim de todo o imbróglio da Guerra Fria, que envolvia a Rússia e, no outro plano, os Estados Unidos. Então, o sistema socialista contra o sistema capitalista. Nesse caso, como o capitalista acabou vencendo essa guerra, que na verdade era apenas ideologia, o sistema comunista foi dado como morto. Porém, em alguns países ainda insistem nesse sistema, como por exemplo Cuba. A China tem uma dinâmica totalmente diferente, bem como a Coreia do Norte. É um comunismo já totalmente deteriorado das ideias iniciais de Marx e Engels. Além disso, a China apresenta-se hoje uma economia totalmente capitalista, onde a oferta e a demanda são as forças que conduzem ao mercado chinês.